Olá, meus amigos. Voltei, querido. Voltei. Ai, que saudade de interagir contigo aqui, viu? 2023 chegou, janeiro. A gente tem aí 12 meses deste novo ano para escrever novas páginas da história da nossa vida. Eu espero sinceramente que você seja o dono da caneta. Eu espero que você esteja escrevendo a tua própria história, tomando as tuas próprias decisões, baseado no bom senso, no bem, no amor, ao invés de simplesmente permitir que outras pessoas que se dizem ter um relacionamento privilegiado com Deus que você adora, decidam por você. Pensa nisso. E não esquece do nosso acordo, né? Cadê o dízimo? Já reservou, já pagou para você o dízimo, já recebeu esse mês. Se não recebeu ainda, não te esquece, tá? Faz aquele sacrifício que você fazia quando era membro da igreja, mormon ou qualquer outra igreja que caso você não entregasse 10% do teu salário, você morria de medo de perder as bênçãos daquele Deus. Pega esses 10% agora que você descobriu que é tudo conversa fiada para tirar vantagem de você. Pega esses 10% e guarda. E vamos ver o que você vai conseguir fazer com esse dinheiro no final do ano, no final de 2023. Bora comigo? Então tá. Bom. A nossa brasileirinha de hoje, na verdade, ela não mandou a história dela para mim. Ela mandou a história dela para o Paulo, que tem aquele podcast chamado Mormon Uma Ova, que muitos de vocês conhecem. Se não conhece, dá uma olhadinha, o Paulo é uma graça. Adoro a maneira como ele conduz os podcasts e a maneira como ele se expressa. Ele é uma figura, viu? Ela mandou para ele, tá? E ele entrou em contato comigo e falou: Vânia, vê se você conta no teu canal a história dela, porque eu não tenho estômago, ele disse. Exatamente assim. Ele não tem estômago para uma história como essa, tá? E você vai entender por quê. Ela fala o seguinte: Oi, prefiro não mencionar meu nome. Ela tá se referindo que ela tá conversando com o Paulo aqui nesse e-mail, tá? Prefiro não mencionar meu nome, mas sou uma mulher da capital de São Paulo e hoje tenho 35 anos. Dificilmente gosto de abordar essa passagem da minha vida, mas vou fazer uma força, pois pode ajudar alguém a se identificar. Depois de tanto ouvir seu podcast do Paulo, e os vídeos da Vânia, sinto que tenho algo a contribuir para mostrar a verdadeira face dessa corporação. Uma vez ouvi um podcast seu com a Vânia e acredito que deve conhecê-la. Se quiser, pode passar a história para ela ou você mesmo pode usar. Então, o que o Paulo fez foi autorizado por ela, tá? E mandar a história para mim. Presta atenção aqui comigo. Quando eu tinha 14 anos, os missionários foram à minha casa e deixaram as palestras com minha família, mas só eu gostei da igreja e meus pais não. Eu quis me batizar, pois achava o certo a fazer pelo cenário montado que me foi apresentado. Os missionários pediram autorização por escrito para minha mãe, que deixou que eu me batizasse. A capela era relativamente perto da minha casa e conseguia ir a pé. Gostei da sala das moças, mas como percebi que muitas delas não se aproximavam, acabei tendo a esposa do bispo como minha amiga. Depois de uns 2 anos frequentando, presta atenção, lembra que ela frequentava a igreja sozinha, porque os pais não quiseram se batizar, né? Depois de uns 2 anos frequentando, já com 16 anos, a esposa do bispo começou a agir estranho. Ela uma vez chegou até mim e disse que o bispo queria falar comigo em um determinado dia da semana. No dia marcado, fui até lá, e na capela só estavam a esposa do bispo e o bispo. Minha garganta não tá muito feliz, tá? Muita calma nessa hora. Desculpa. Logo fui chamada pelo bispo na sala e a esposa dele ficou lá fora nos corredores. Ele começou a elogiar minha amizade com sua esposa e aí que as coisas se estenderam para o pior possível. Ele começou a falar que eu era bonita e que a esposa dele não se importaria se eu tivesse um caso com ele
e até participaria conosco, isso me chocou. Isso me chocou na hora e não soube nem o que falar. Percebi que sua esposa apareceu na janelinha da porta e ele fez sinal para ela entrar. E ela, ao entrar na sala, me disse: ele já contou para você o que podemos fazer juntas com ele? E continuou dizendo: somos pessoas boas, nada de errado em nos divertirmos um pouco. Nesse momento, pensei bem e rápido e só queria sair dali. Então pensei em entrar no jogo para sair rápido e disse: por mim tudo bem, vamos combinar depois. Então a esposa do bispo disse: o bispo está louquinho por você, sortuda. Eu dei uma risada e saí. Essa foi a última vez que pisei naquele lugar e nunca vieram atrás de mim. Hoje nem passo mais naquela rua. Já até pedi para um Uber desviar uma vez para não passar por lá. Hoje, décadas depois e madura, sei que a esposa do bispo arrumava namoradinhas para ele e participava no seu joguinho sujo. Não quero mencionar quem é e nem onde exatamente, pois estou livre depois de muito sofrimento e terapia. E não quero nenhuma perturbação com esse assunto, nunca mais. Mas achei prudente contar. Continuem alertando as pessoas sempre. Querida, muito obrigada por ter revisitado um capítulo da tua vida que te deixou com trauma, porque você precisou de terapia por muitos anos, como você diz aqui. Obrigada por mesmo assim fazer esse sacrifício, revisitar algo que te aconteceu há anos atrás e confiar no Paulo e em mim para divulgarmos aqui a tua experiência, que eu totalmente acredito e lamento profundamente você ter passado por isso aos 16 anos de idade. Por você ter passado por isso nas mãos de uma figura de poder, uma figura que você respeitava. Ele era o bispo. Você já frequentava a igreja fazia 2 anos, você confiava totalmente na mulher dele, já que você frequentava a igreja sozinha. Ela foi aquela que te acolheu, te aconchegou e você confiava nela. Você muito provavelmente via ela como uma figura materna dentro da igreja. E ele, o bispo, uma figura de respeito, tão poderoso, tão especial, um homem chamado por Deus para liderar aquele povo em retidão. E aí você passa por uma situação como esta. Se você decidisse ter contado, ter subido no púlpito, digamos, num domingo de testemunho e contado o que aconteceu, sabe o que teria acontecido com você? Primeiro que talvez eles não deixassem você terminar de falar. Se te deixassem terminar de falar, a grande maioria das pessoas naquela aula não iam acreditar em você. É claro que você está mentindo. Uma menina de 16 anos, recém-conversa, o bispo, conheço há anos, o bispo é um homem digno, um homem decente. Blululu. É isso que teria acontecido com você. Então você, como milhares de outras meninas e meninos que passam por situações semelhantes ou situações de assédio sexual pelo mundo inteiro, elas se calam. Porque elas sabem que ninguém vai acreditar. Afinal de contas, como assim vão acreditar em você? Como assim? De maneira alguma. É claro que você quer chamar atenção. É claro que você entendeu errado. Ah, o bispo estava brincando. Ah, ele estava te testando. Você que está escutando essa história, se você foi um membro da igreja fiel. Não, se você foi não, se você é. Se você é um membro da igreja mórmon ou a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, se você é um membro fiel, imediatamente o teu cérebro foi num lugar
em que você não acredita na história dela. Fala, ela quer chamar atenção, quer ficar famosinha, sei lá, o que as pessoas falam, porque ela contou a história dela anonimamente. Te lembra disso, viu? Sabe por que que você pensa assim como membro da igreja? Presta atenção comigo aqui. Olha como é que as coisas funcionam na igreja mórmon, pelo menos. O púlpito, se você prestar atenção, o púlpito ele está acima da congregação. A congregação está aqui, o púlpito está aqui. A mensagem subliminar que existe nesse layout das capelas é que aqueles homens que sentam lá naquele lugar, naquele púlpito todos os domingos, eles estão no nível espiritual superior ao teu. Por quê? Porque eles foram chamados por Deus para liderar. Você, congregação, abaixo do nível físico dele, quando você tá lá, senta lá aos domingos. Você está sob a liderança dele. Quando você escuta os conselhos daquele homem, é como se você estivesse escutando os conselhos de Deus, porque eles são instrumentos nas mãos de Deus para te liderar. Isso causa em você algo que a psicologia... Bom, não só isso, mas também o fato dele se vestir daquela forma, sempre, né, aos domingos, gravatinha e aquela coisa toda. Isso cria no teu cérebro algo que a psicologia chama de efeito auréola. Em inglês eles chamam de halo effect, ou seja, auréola do anjinho, efeito auréola, ou seja, como é que isso acontece? O teu cérebro associa aquele homem a tudo que a igreja quer que você acredite que ele é e faz. Você associa aquela figura a alguém que é do bem, que é confiável, com quem você deve se sentir segura, alguém que você deve escutar, alguém que você deve obedecer. Você precisa entender, claro, olha só, você precisa entender que eles não são perfeitos, eles são homens, eles são seres humanos, é claro que eles vão cometer erros. Mas nada como uma coisa dessa aqui, isso aqui não acontece. Não. E se aconteceu, é porque você, no caso ela aqui de 16 anos de idade, você devia estar provocando o bispo. A figura daquele homem no teu cérebro, ela vai estar sempre protegida por uma redoma moral. E você não vai aceitar com a mesma facilidade que você aceitaria, digamos que você esteja assistindo lá o Jornal Nacional. Fazer propaganda aqui pra Globo, né? Só o que faltava agora. Você tá lá assistindo o noticiário e sai lá uma notícia de que um médico ou um professor ou um psicólogo, sei lá, assediou sexualmente o aluno ou o paciente. O teu cérebro imediatamente acomoda aquilo como fato. É ou não é? Presta atenção comigo aqui. Faz essa experiência com você mesmo. Não acredita na Vânia. Vai lá e veja se é assim ou não. Você imediatamente acredita na pessoa que está fazendo a acusação. É ou não é? Ou acusou um político. Seja o que for. De assédio sexual ou de uma situação como essa aqui, que, bom, uma situação como essa não. Isso aqui é uma situação de assédio sexual. Você acredita imediatamente, você já sente aquela coisa aquela repulsa, aquela crítica, mas que absurdo, um homem com aquela idade fazer isso com uma menina de 16 anos de idade, que absurdo, onde é que a gente vai parar? Tudo aquele discurso moral que você dá, com razão. Mas se a pessoa no centro da notícia é o teu bispo, o teu presidente destaca, absolutamente não. Porque você está sob o efeito auréola. O teu cérebro não consegue penetrar a redoma moral em que aquela figura religiosa vive aqui dentro da tua cabeça. Eu vi isso com muita clareza quando eu fiz aquele vídeo em que a gente
que me chocou, né, também quando eu descobri sobre a vida dupla que o Gordon B. Hinckley tinha. Ele era bissexual e ele tinha lá as orgias dele, ele tinha as festas, ele teve um caso com um homem, né, um caso por anos com ele. Enfim, tudo bem. Se você assistiu o vídeo, você sabe do que eu tô falando. Eu fiquei assim, surpresa com pessoas que já saíram da igreja há anos, já sabem muitas coisas sobre a igreja, já estão como eu e você, estão fora, algumas até resignaram, outras não, mas estão totalmente fora. O feitiço se quebrou, mas o efeito auréola ainda tá lá no cérebro dela. Sabe por que que eu te falo isso? Porque algumas delas entraram em contato comigo e falaram: Vânia, peraí, eu não sei não, eu acho que isso aí não é verdade não. Não tem nenhuma foto, não tem nenhum vídeo daquela época mostrando. Cadê aquela expressão, né, que se usa, batom na cueca, né? Ou seja, aquela coisa que você não pode negar, tá ali. Cadê? São só pessoas falando, são só pessoas contando coisas. Será que essas pessoas merecem crédito? Muitas não acreditaram que o Hinckley tinha aquela vida dupla. Por quê? Efeito auréola. O cérebro delas, como o meu foi um dia, foi programado para colocar esses líderes dentro de uma redoma moral impenetrável. E essa redoma só se desfaz quando você baixa a guarda e começa a ver essas pessoas como simples seres humanos, o que é difícil, porque de vez em quando o teu cérebro ainda vai te quebrar uma peça e vai pensar, não, ele jamais teria feito isso. Então você tinha ali no caso do Hinckley, pessoas falando, contando coisas que aconteceram. Elas não ganharam nada com isso, elas não ganharam absolutamente nada, não ganharam fama, não ganharam dinheiro, nada. Elas só contaram coisas que elas presenciaram naquela casa em que ele, em que ele dava aquelas festas, aquelas orgias com prostitutas, com, enfim. Inclusive o namorado dele, um homem que teve um relacionamento romântico com ele, estava com AIDS e ele já estava em fase quase que terminal, porque ele estava bem abatido e tudo. Eles não ganharam nada com isso, mas muitas pessoas não acreditaram por causa do efeito auréola. Toma cuidado com o efeito auréola. A propósito, nenhuma daquelas testemunhas do Hinckley, que contaram sobre o que o Hinckley fazia, nenhuma delas foi processada pela família Hinckley ou pela igreja. Por que será? Você não acredita no depoimento de quantas pessoas que deram depoimento naquele vídeo? Eu fiz um vídeo falando sobre o vídeo e coloquei o link, tá, do vídeo aí que você pode assistir as testemunhas contando. Eu acho que foram umas 6 testemunhas. Você não acredita nos testemunhos delas em relação ao Hinckley, mas por muitos anos você acreditou no depoimento de 11 testemunhas sobre a veracidade das placas de ouro, sobre o livro de Mórmon. Eles viram as placas de ouro. Nessas testemunhas você acredita. Ai, meu Deus, que loucura! O cérebro humano é fascinante, é complexo e pode ser usado para o bem. E pode ser usado para o mal e para situações que você, como pessoa do bem, não pode nem imaginar possíveis. O que aconteceu com essa nossa brasileirinha de hoje é real. Infelizmente. Se você passou pelo templo, agora a cereja do bolo é que você faz um pacto com a corporação de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que você não vai, como é que fala? Fazer, né, calúnias contra os ungidos do Senhor. Então existe aquela cultura na igreja. Você não fala mal do bispo, por exemplo, porque se você falar mal do bispo, o problema está contigo. Você está sem o espírito, teu coração está endurecido. Você é uma fofoqueira. O problema está contigo, não com o bispo que fez A, B ou C.
O que o bispo fez ou deixou de fazer é irrelevante. Agora, não se justifica o fato de você ficar falando por aí o que você realmente pensa sobre aquele homem. Olha só como é que funciona o controle mental nessa categoria. Querida, eu lamento profundamente você ter passado por isso. Eu fico feliz em saber que você se recuperou. Você está hoje com 35 anos de idade, você conseguiu fazer terapia, conseguiu se libertar. Você fala aqui que hoje você está livre. Hoje estou livre, depois de muito sofrimento e terapia. É isso que importa. Você não caiu no jogo sujo deles, porque sabe-se lá o que teria acontecido, né? Se você tivesse caído naquele jogo sujo. Eu fico feliz por você ter conseguido sair, ter superado esse trauma na tua vida. E eu te agradeço de coração por você ter dividido essa história com o Paulo, ter permitido que ele mandasse para mim, para a gente conversar sobre esse assunto tão importante que ninguém fala, né? Quando algo assim vem à tona, eles jogam a sujeira para debaixo do tapete. De repente você vê um bispo sendo desobrigado da noite para o dia. Ninguém comenta, pode até vazar, mas não é uma coisa que todo mundo fica sabendo. E olha, toma cuidado porque ele fez isso, fez aquilo. Absolutamente não, porque a imagem dele como figura moral precisa ser preservada a todo custo em nome dos interesses da igreja, não dos teus. Então toma cuidado, pai, mãe, cuidado, cuidado. Presta atenção onde você deixa teus filhos frequentarem, participarem, confiando também com a tua boa-fé naquelas pessoas que se dizem religiosas, que se dizem viver padrões superiores aos padrões do mundo. Toma muito cuidado, porque aquele ambiente é perfeito para predadores morais como esse safado da história de hoje aqui, que ainda tinha a cumplicidade da esposa. Cuidado com o efeito auréola. Somos todos seres humanos, mesmo que usem uma roupa mágica, que é o garment. Frequentem um lugar especial com passaporte de dignidade. Cuidado, isso tudo significa nada. Somos todos seres humanos. Essa história de púlpito e congregação foi criada por homens que ganham muito, que têm muito a ganhar com essa submissão aqui das massas. Cuidado para não se machucar. Tá bom, meus queridos? É isso aí. Muito obrigada por me escutar. Falamos na próxima. Tchau, tchau.